Olá, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, assim como eu estou. Vocês já devem ter percebido a ausência do pastor Cláudio, pastor Paulo. Semana passada, quando ele terminou, ele incentivou vocês a estarem aqui novamente, né, para continuar com a série. Mas ele, logo depois, a gente teve uma conversa e ele lembrou de um compromisso dele essa semana. E isso fez com que ele não pudesse estar aqui hoje à noite. Mas amanhã nós teremos o nosso curso presencial às 7 horas, então o pastor vai estar por aqui. Essa semana ele e o Paulo vão estar aqui. Acredito que eles cheguem hoje um pouquinho mais tarde ou amanhã de manhã. Mas a gente vai tê-los aqui durante a semana. E aí eu não vou dar continuidade à série dele, a série sobre sabedoria, mas o texto que eu vou usar vai falar um pouquinho sobre sabedoria. Não foi de uma forma intencional, mas no decorrer do estudo, da leitura, eu percebi que tinha um pouquinho de conexão com aquilo que o pastor Cláudio está pregando. Mas é algo que eu tenho pensado nesses dias e eu acredito que não seja diferente de vocês. Alguns aqui, por uma questão de idade, têm feito isso com mais frequência, e os outros, os mais novos, daqui a pouco, quando chegarem aos seus 40, aos seus 50 anos, talvez pensem em fazer isso. Mas seria bom, o conselho é que você já comece a fazer isso, a contar os seus dias na terra. O salmista vai nos ensinar um pouquinho como fazer isso, e eu acredito que mais do que depressa nós precisamos fazer isso. Então eu queria orar e conversar com vocês um pouquinho sobre o Salmo 90, tá bom? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, te agradeço pela vida dos meus amigos e irmãos que estão em casa, nos acompanhando através das redes sociais. E eu peço que o Teu Espírito Santo derrame graça sobre nós. Nos ajude, Senhor, porque aqui não é um simples encontro, é a nossa vida espiritual, é a nossa alma. É o alimentar, ó Deus, é ser alimentado pela Tua Palavra. E nós precisamos muito disso. Nós necessitamos todos os dias sermos alimentados pelo Senhor. Então que nessa noite o Teu Espírito Santo fale conosco. Ele nos ajude a compreender o Teu texto, que o Teu Espírito Santo nos encha de graça e que a Tua Palavra possa libertar os nossos corações, a nossa mente, possa nos fazer caminhar, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 90. Muitos de vocês conhecem, até porque um dos versículos mais observado nesse salmo é o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Esse é o versículo 12 desse salmo, que tem 17 versículos. E é óbvio que nós temos uma vida tão corrida, tão agitada, que pensar na possibilidade de começar a contar os nossos dias, ou pelo menos observar os nossos dias nessa terra, tem sido algo muito difícil, algo que tem sido assim meio que esquecido. Na verdade, nós temos vivido, temos consumido a vida e temos passado por ela. Só que chega uma hora em que essa vida nos cobra, ela faz você parar, ela faz você pensar na maneira como você está vivendo, porque senão você vai ser em algum momento atropelado por ela. E nós cristãos, nós precisamos urgente aprender a contar os nossos dias, porque na verdade a nossa vida ela não nos pertence, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós não somos donos de nada, nós não temos nada, tudo que temos precisamos administrar e cuidar à luz das Escrituras. Então, quando eu lido com a minha vida à luz das Escrituras, logo, isso vai fazer com que eu e você passemos a olhar para ela com mais cuidado,
com mais atenção, porque ela não nos pertence, assim como nada nesse mundo pertence a nós. Aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que chegou até você e chegou até mim, é simplesmente para que você administre, é simplesmente para que você cuide da melhor forma possível, sempre consultando aquele que é o dono daquilo que está sobre a tua vida, né? Fazendo aqui uma analogia, pensando na vida de um mordomo, que cuida de coisas que não são suas, mas são do seu Senhor. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje um pouco, e eu vou falar de versículo a versículo. Então, não sei se eu posso dizer que vai ser um sermão, uma pregação, mas eu queria pontuar verso a verso para ver o que a gente consegue extrair desses versos naquilo que se passava no coração do salmista. Então, o verso 12 é o verso que chama mais atenção, mas ao mesmo tempo é um verso que faz com que muitas pessoas fiquem se questionando: como é que eu faço isso? E agora? Como é que eu vou contar os meus dias? Como é que eu alcanço um coração sábio, de forma que eu consiga viver bem nesse mundo que a cada dia que passa tem mostrando cada vez mais a sua maldade, as suas demandas de dificuldade que vem sempre sobre nós. Então, o verso 1 diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Eu vou me prender rapidinho sobre o verso 1, porque ele tem aqui uma verdade que, ainda que seja algo muito óbvio para mim e para você, o salmista, ele começa a fazer essa declaração, e eu já quero te colocar dentro do contexto da vida do salmista, que aqui não é um momento de alegria, não é um momento de celebração, é um momento de dificuldade, é um momento de dor, é um momento de aflição, é um momento é um cenário contrário a um cenário que eu e você como cristão gostaríamos de viver sempre. Então não é um momento tranquilo. Então ele começa fazendo essa declaração: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Ele está apontando para o momento em que ele está vivendo, mas ele está fazendo ele está lembrando, não lembrando a Deus, nada disso, mas ele está sinalizando que Deus é bom, não para aquele momento na vida dele, mas ele está dizendo: o Senhor é bom hoje, porque o Senhor sempre foi bom. Quando eu olho para trás, eu vejo todo o tempo a sua generosidade, a sua bondade. Isso significa dizer para vocês e para mim que Deus, ele não é bom só para a minha vida. Ele é bom para a vida dos meus filhos, ele vai ser bom para a vida dos meus netos, que eu acredito que eu vou ter. Ele foi bom para a vida dos meus pais, ele foi bom para a vida dos meus sobrinhos, ele foi bom para a vida dos meus primos, ele foi bom para a vida dos meus tios. Ele está dizendo o seguinte: você é bom de geração em geração. E uma outra coisa que ele afirma para nós é que é sempre. Não existe momento em que Deus não é bom. É óbvio que vão ter momentos em que Deus, ele vai parecer para mim e para você não ser uma pessoa boa, não está agindo com bondade, mas isso por conta daquilo que eu e você estamos interessados em viver em determinados momentos. Mas naquilo que cabe a ele, conduzir a minha vida e a sua vida, ele vai ser sempre bom. Então ele diz: Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Então isso não é simplesmente para a tua vida, para agora. Ele é bom hoje, ele vai ser bom amanhã, ele vai ser bom daqui um mês, daqui um ano, ele vai ser sempre bom, da mesma forma que ele foi bom no passado. Ele nunca vai deixar de ser bom. Ele não é meramente um refúgio para a sua vida, para a minha vida, mas ele é um refúgio para a vida daqueles que virão depois de nós e para a vida daqueles que passaram. Aí o salmista continua no verso 2, que está no telão: antes de nascerem os montes e de criares a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. E aí agora vem uma declaração aqui fortíssima. Ele está dizendo que Deus é bom, que Deus sempre vai ser bom, mas que esse mesmo Deus, que foi bom, que é bom, que será bom, Ele
traz uma ordem para o ser humano, para mim e para você, que nós voltemos ao pó. Não é, ele não está dizendo que nós vamos voltar, nós voltaremos por uma ordem de Deus. Só existe alguém que pode fazer comigo e com você, só existe alguém, perdão, que pode fazer com que eu e você voltemos ao pó, morremos nesse mundo, se chama Deus. E nem por isso ele deixa de ser bom. Ainda que ele tenha dito para o salmista, e diga para nós hoje, que ele cuida de nós de geração em geração, todo o tempo, que ele é o nosso refúgio. Esse mesmo Deus diz para mim e para você que vai chegar um dia em que nós vamos deixar essa terra, nós vamos morrer. Nós vamos voltar ao pó de onde nós viemos. No início, nada disso estava programado. Não era esse o desejo de Deus quando ele nos criou. Mas por causa do pecado, por causa do que aconteceu em Gênesis, nós voltaremos ao pó, nós nos depararemos com a morte nessa terra. Ele diz, antes de nascerem os montes e criarem toda a terra em um mundo de eternidade, eternidade, tu és Deus, faz com que os homens voltem ao pó, dizendo, retornem ao pó. O verso 2, ele vai falar da grandeza de Deus. Ele vai dizer o quanto Deus é grande. Ele diz, antes de nascerem os montes, de criarem a terra, o mundo e toda a eternidade, tu és Deus. Agora, no versículo 3, ele vai falar de quão frágeis nós somos. Se ele começa dizendo que Deus é grande, que ele é o nosso refúgio, que ele cuida de todas as coisas, que ele criou todas as coisas, no verso 3 agora, ele vai começar a falar da fragilidade do homem, da minha e da sua fragilidade. Ele vai pontuar para mim e para você que Deus é grande e nós somos pequenos. Que Deus, ele é poderoso e nós não somos poderosos. Nós somos frágeis o tempo todo nós somos pessoas frágeis. Mais à frente, o próprio Jesus vai dizer que nós somos como uma relva, que seca, como uma flor que seca e logo cai e morre. Tamanho a nossa fragilidade. E ele então diz para mim e para você, nós que somos frágeis, para retornarmos ao pó, para nos depararmos com a morte, com um fim nessa terra. Porém, quando ele diz retornar ao pó, aqui pode trazer duas direções para mim e para você. Ele pode estar sinalizando para você de fato, com relação ao final da sua vida nessa terra, a morte, como também ele pode estar sinalizando e mostrando para mim e para você a nossa vida humana se encontrando ou se deparando com as dificuldades dessa vida. Voltando para aqueles momentos de como é que eu vou dizer, de angústia, de terror, de medo. Aqueles momentos onde de fato você tem a sensação de que Deus não está com você. É aquela sensação de que Deus me abandonou. Aquele Deus que é bom, que foi bom ontem, que é bom hoje, bom eterno, que será bom eternamente, e que cuida de todas as coisas, esse Deus, nesse momento, parece que ele não está comigo. Porque ele simplesmente virou as costas para mim dizendo, volte ao pó. Sua vida não é nada. Quando a gente vive esses momentos da nossa vida, que podemos chamar aqui os nossos momentos de deserto, não são simplesmente para mostrar para mim e para você que Deus nesse momento pode ter virado as costas para nós. Mas pode ser para que Deus mostre para mim e para você que temos uma vida corrida, uma agenda cheia, que achamos que nós temos o controle de todas as coisas, que nós precisamos dele todos os dias. Deus às vezes nos coloca em situações na nossa vida, em momentos de deserto, para mostrar quem nós somos e quem ele é. Para mostrar o quanto nós somos frágeis.
para mostrar o quanto a nossa saúde, sem a dependência dele, sem o agir dele, ela não é nada. Para mostrar que tudo que ele tem nos dado, no sentido de posse, de bens, que sem a vontade dele, isso não é nada. Isso não garante nada para mim e para você. Primeiro, porque já existe uma ordem dele, de que você volte ao pó e que você largue tudo isso aqui. E pensando nesse texto, também pode ser justamente esses momentos em que eu e você nos deparamos com situações em que a nossa fragilidade ela é colocada, ela é exposta para todos verem. Hoje, por mais que a gente ouça por aí algumas pessoas chegando ao ponto de falar várias asneiras, dizendo que nós somos cristãos, nós não pegamos Covid, nós não ficamos doentes, se eu ficar doente eu não vou morrer. Enfim, existe uma série de coisas, umas loucuras que a gente vê por aí. E por conta disso, muitas pessoas não estão sabendo contar os seus dias, não estão sabendo conduzir a sua vida aos pés de Cristo, à luz das Escrituras, de uma forma espiritual. Então, quando nós vivemos esses momentos, o que o salmista está mostrando para mim e para você, é para que você entenda quem é quem nesse papel. Quem eu sou e quem Deus é. Quem precisa de quem. Quem depende de quem. Quem é Deus e quem é o homem. Por mais que em alguns momentos na nossa vida, eu e você, nos posicionamos como Deus do negócio, nós não somos. Nós não somos. E os momentos difíceis da nossa vida vêm para nos mostrar isso. Vêm para nos mostrar isso, o quanto nós precisamos de Deus. Porque Deus é eterno, nós somos finitos. Deus, ele tem todo o poder e nós não temos. E tem mais uma coisa que chama a atenção nesse salmo, é que ele vai dizer que os anos de vida do homem chegam aos seus 70 anos. Mas para aqueles que têm mais vigor, eles vão chegar aos 80. Mas na verdade a nossa vida, tanto os 70, quanto os 80, quanto os 90, e para algumas pessoas até 100, a nossa vida ela é marcada de sofrimento, pela consciência da nossa fragilidade. Acho que não tem ninguém aqui hoje que nos seus 30, 20, 40, 50 anos não tenha percebido isso ainda. Não acredito que todas as pessoas que estejam aqui durante todo o tempo de vida não tenha passado por um momento de aflição, de dor, onde a sua fragilidade tenha sido exposta. O mesmo agora vai acontecer no versículo 4, 5 e 6. Olha o que ele diz. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Para Deus, que é eterno, 1000 anos é como a última noite. Ele é Deus. Para nós não, mas para ele sim, porque ele é Deus. Agora o verso 4 e o verso 5... o verso 4, ele ainda continua falando de Deus, da sua soberania, como a gente acabou de ler, 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem, que passou. Agora o verso 5 e 6, ele vai falar de novo, para mim e para você, sobre a nossa fragilidade, sobre estarmos abaixo de Deus, quem Deus é e quem nós somos. E aí ele vai dizer, como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. E aqui, como eu já falei para vocês, mais à frente vocês vão ver o próprio Jesus falando a respeito desse salmo, falando sobre, comparando a nossa vida com o lírio do campo, como uma relva, né, que ela germina e brota logo pela manhã, ao entardecer, ela murcha e ela seca. Esse é o ser humano, esse sou eu e você. Então não adianta você viver a vida sem perceber essas coisas. Não adianta você viver a vida achando que você é um super-herói.
Porque senão, quando os dias difíceis vierem, vocês ficarão frustrados. Vocês não saberão como lidar com eles. É como se aquilo ali não fizesse parte do seu contexto de vida. E para muitas pessoas hoje, infelizmente, o momento que nós estamos vivendo, seja ele de pandemia, de Covid, como a questão financeira e tantas outras coisas, tantas outras enfermidades acontecendo, tantas outras tragédias estão acontecendo no nosso mundo, né? Homens matando namoradas, esposas, pais matando filhos, e assim uma série de coisas acontecendo no nosso mundo. Nós temos o caso da Covid, que cada dia mata muitas pessoas, mas isso tudo está dentro de um contexto de vida e que nós não podemos fugir disso. Nós precisamos sim olhar para essas coisas e perceber o agir de Deus, perceber Deus movimentando todas as coisas, o que Deus está fazendo. Então a gente vai perceber que Deus já deixa claro para mim e para você que nós somos essa flor que ela brota, mas logo depois vem o sol, ela seca, ela cai e ela morre. Então não tem como nós nos compararmos com Deus, não tem como nós nos colocarmos no lugar de Deus durante toda a nossa vida ou diante de situações. Não tem como eu encarar uma situação de enfermidade decretando certas coisas ou exigindo coisas que na verdade eu não posso, porque só quem pode fazer isso é Deus, porque Ele é soberano e Ele sabe o fim que deve ser dado a cada situação, a cada momento. Isso é saber contar os nossos dias nessa terra, isso é saber contar, analisar a nossa vida, e vocês perceberem, à medida que você vai compreendendo essas coisas, o seu coração, ele vai se tornando mais sábio, ele vai se tornando mais maduro diante das situações, porque você vai estar começando a ver a vida, a ver as coisas com os olhos de Deus. Você não vai estar simplesmente olhando a vida com os seus olhos, mas você vai estar olhando a vida com os olhos de Deus. Então não tem como nos compararmos a Deus, porque Ele criou todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de amor, Deus é perfeito. E eu e você, infelizmente, somos seres criados, somos seres caídos, nós somos frágeis, nós temos uma tendência enorme para o mal. Ontem estava conversando com um amigo, e estávamos falando um pouquinho sobre as barbaridades que o ser humano está cometendo. Nós tivemos há pouco tempo um rapaz, que entrou em uma creche e matou algumas crianças, feriu outras, matou uma das professoras, enfim, uma tragédia. E nós estávamos conversando um pouquinho sobre essa maldade no coração do homem. E, irmãos, eu acredito que se não houver, deixa eu formular bem aqui o que eu quero falar para vocês. O que nós temos visto hoje, analisando um pouco as maldades das pessoas, é que Satanás está potencializando o mal na vida daquelas pessoas que, infelizmente, a Bíblia chama de ímpios. Sabe aquelas pessoas que o próprio Jesus disse que elas estão caminhando a passos largos para o inferno? São os agentes de Satanás. São aquelas pessoas que uma visão reformada, quando a Bíblia diz sobre aqueles que foram escolhidos para viver o reino e aqueles que não foram, ainda assim aqueles que não foram, ainda que seus corações estejam predestinados para fazer a maldade, Deus, na sua soberania, é aquele que pode soltar um pouco a corda e puxar a corda. E na medida que ele solta um pouco essa corda, olha o estrago que é feito quando o ser humano é usado pelo diabo para fazer a sua maldade. E aí isso faz eu e você pensarmos
no milagre de Deus na minha vida e na sua vida. Sabe, nessas horas quando você fala assim, que isso? Como é que ele pôde fazer isso? Como é que o ser humano chega a esse ponto? Essa era a questão da pessoa que eu estava conversando. Como é que pode um ser humano chegar a esse ponto? Eu disse para ele, o ser humano pode ir mais além. Ele pode fazer coisas piores. Mas existe a soberania de Deus nisso tudo. E assim, irmãos, como à medida que Deus libera, é potencializado o mal na vida de um homem para que ele pratique as suas maldades, da mesma forma, na minha vida e na sua vida, Deus está nos levantando para que nós façamos justiça através de Cristo na vida das pessoas. Para que eu e você apresentemos cada vez mais o reino de Deus. A Bíblia diz que nos finais dos tempos os sujos se sujarão mais ainda e os limpos se limparão mais ainda. Cada um indo para o teu lado, caminhando para a sua vida e fazendo aquilo que está no teu coração. Então não tem como querer comparar a minha vida com a vida de Deus, não tem como eu querer assumir o papel de Deus em alguns momentos da minha vida, porque vai ser trágico o negócio. Porque eu não vou conduzir as coisas como Ele conduz ou como Ele faz. O que resta para mim e para você, ao olharmos a vida, a ver a nossa vida, é se entregar diante dEle, nos colocarmos diante dEle e pedir para que Ele nos conduza. O versículo 7 diz o seguinte: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Esse é o homem, esse sou eu e você, com pecados secretos aos olhos dos homens, com maldades no nosso coração, e que quando nós olhamos para esse texto, nós não poderíamos, de forma alguma, fugir da ira de Deus, daquilo que Ele faz com aquele que pratica o pecado e tem prazer na vida de pecado, tem prazer numa vida longe de Deus. Nós deveríamos ser consumidos pelo Senhor. Eu e você não deveríamos, talvez nem sequer estar aqui. Talvez eu e você poderíamos ser uma dessas pessoas que estão por aí praticando maldades, que estão nas mídias. Mas pela misericórdia de Deus, por Ele entender quem Ele é e entender quem nós somos, é que Ele age conosco com justiça e com graça. Deus sabe que ainda que eu e você, ainda que a gente esteja vivendo essa vida sem analisar os nossos passos, sem analisar o que estamos fazendo, Ele vem com a graça dEle sobre a minha vida e a sua vida, para nos conduzir de forma a fazer a tua vontade. Porque se não fosse isso, eu e você, talvez hoje pudéssemos estar nas redes sociais, nas mídias, sendo visto como alguém que praticou tamanha brutalidade. Deus poderia sim nos consumir pela tua ira, mas Ele não faz isso. Por quê? Por que Deus não faz isso? Por causa de Jesus Cristo, vocês sabem disso. Por causa de Jesus Cristo. Ele deixa de fazer comigo e com você e faz com seu próprio filho. Versículo 9 diz que todos os nossos dias passam debaixo do seu furor. Todos os nossos dias passam debaixo do seu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis
e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Acho que aquelas pessoas que estão aqui, que têm mais de 40 anos, assim como eu, não devem negar, né? Acredito que não negue isso que nós acabamos de ler, ou seja, essas verdades. É só você parar um pouquinho, ver lá algumas fotos suas, foto da sua família, foto de algum momento em que você esteve com seus filhos, enfim, alguma coisa passada, que você vai perceber como o tempo está passando rápido. Né? Como o tempo está passando rápido. Eu lembro dos meus filhos ainda criança, lembro de algumas coisas, lembro da minha vida sem filhos, e hoje eu estou aqui com 46 anos, com 2 filhos, uma de 20, um de 17, e parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu conheci a Carla. Parece que foi ontem que eu me converti ao Senhor. Parece que foi ontem que Cristo veio ao meu encontro. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos, mas é como se isso tivesse acontecido, é como se a vida tivesse passado muito rápido. Mas aí, se você olhar para a vida e falar assim, poxa, seria muito bom se a nossa vida fosse uma vida estável. Sabe aquela vida... Certa vez, vou dar um exemplo aqui, estava conversando, na época fazendo um encontro de noivos. Se eu não me engano, acho que era o próprio Cláudio quem conversava com a gente a respeito de um futuro casamento. Então a gente estava conversando sobre os noivos, né, conversando com o pastor Cláudio. E ele perguntava como nós estávamos caminhando nisso tudo. E a maioria dos casais que estavam ali contava os seus dramas, as suas brigas, as suas dificuldades, antes mesmo de casar. E existia um casal na época que tinha assim, um namoro, um noivado fantástico. Não acontecia nada. E eles estavam surfando na onda. E o próprio pastor Cláudio, na época, eu lembro que ele falou, é estranho, não deveria ser assim, mas que bom. Mas a gente sabe que não é. Talvez eles passassem pelos momentos em que eles não davam muita atenção para aquilo, mas que na verdade os momentos aconteciam. Porque o certo, ou pelo menos o óbvio, é que sim, que todo casal tenha suas dificuldades. Você pode sim ter, você pode ter falar assim, não, meu casamento é legal, é bom, é ótimo, meu namoro é ótimo. Porque você lida com as dificuldades de uma outra maneira, mas que eles existem. Não tem jeito. Então seria muito bom se a nossa vida, ela fosse desse jeitinho, bacana, bonitinha, sabe? Deus veio ao meu encontro e agora a vida é uma vida show de bola. Mas isso não seria legal, por incrível que pareça. Por mais que você esteja hoje aqui, assim como eu, em alguns momentos da vida, lutando para que a sua vida seja uma maravilha, para que você não tenha problema algum, lembre-se de que isso não é o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque é justamente nessas horas que Deus vai mostrar para mim e para você quem Ele é e quem nós somos. E aí, quando Ele mostra para mim quem eu sou e quem Ele é, você vai perceber que durante toda a sua vida, Ele esteve contigo. Porque é justamente nesse momento que Ele mais se revela para você, que você mais o vê, que você mais o procura, que você mais o valoriza, que você mais pensa na sua vida, que você mais pensa nos anos de vida que você já viveu, e que assim como eu, depois dos 40, você vai perceber que você já passou da metade, mais da metade, que você tem muito mais passado do que futuro. Eu já vivi boa parte da minha vida. Então esses momentos de dificuldade vai mostrar para mim e para você que elas fazem parte da nossa vida.
Porque se elas não fizessem parte da nossa vida, eu e você simplesmente passaríamos por esse mundo consumindo a vida e não vivendo. Vocês podem ter certeza que são nos momentos de dificuldade que mais eu e você valorizamos a vida. É no deserto, é no momento de escassez que nós mais valorizamos a vida. Valorizamos aquilo que Deus tem nos dado. A gente, justamente nesses momentos que a gente descobre o quanto a saúde é importante. Todos nós estamos aqui vivendo momentos na vida e sabemos o quanto a saúde ela é importante. O quanto o ar que nós respiramos é importante. O quanto o nosso pulmão funcionando plenamente ele é importante. Nós começamos a valorizar a vida. Começamos a valorizar as coisas que estão à nossa volta. Começamos a valorizar as pessoas porque nós sabemos que num piscar de olhos elas não estarão mais aqui. Isso é a vida. Isso é olhar para a vida de forma madura, de forma sábia. São justamente nesses momentos que a gente começa a valorizar o pão de cada dia, a valorizar o nosso trabalho, a valorizar o emprego onde eu estou. Porque se você não parar para pensar na vida, não parar para pensar na sua vida, não começar a analisar ela de forma espiritual com os olhos de Cristo, com os olhos da fé, as coisas vão consumir vocês assim como podem me consumir. E aí você não vai conseguir perceber que justamente nesses momentos de privação, de escassez, você não vai dar valor a nada. Você não vai perceber que talvez nesses momentos Deus esteja te ensinando. Deus esteja amadurecendo o teu coração, te amadurecendo, para que lá na frente você possa dizer, faz sentido, fez sentido o que eu vivi. E hoje, olhar para a vida mostra para mim e para você o quanto nós precisamos valorizar aqueles que ainda estão conosco. E quando eu digo valorizar, eu não estou falando aqui de que você deva... está tão difícil, a vida está passando tão rápido, então eu vou aproveitar a vida de todas as formas. Eu vou pegar o meu filho e vou levar ele para passear, vou curtir com ele, vou fazer... Olha para a Bíblia, que a Bíblia vai te ensinar como valorizar quem está do seu lado. Marido, a vida passa depressa, o tempo voa. Pode ser que a sua esposa esteja hoje com você, mas pode ser que daqui a um tempo ela não esteja mais. Esposa da mesma forma, mãe da mesma forma, filho da mesma forma com seus pais. Logo, o que nós vamos fazer com isso? Esposo, veja como você pode ajudar a sua esposa a crescer em Cristo, a dar a ela a confiança, uma segurança que ela precisa ter em você como marido. Filhos, honrando seus pais, ouvindo seus conselhos. Infelizmente, irmãos, a gente vive num tempo hoje onde são poucos os filhos que procuram o seu pai ou a sua mãe para pedir um conselho. Como eu falei no início, a nossa vida é tão corrida, a nossa agenda é tão cheia, que isso tudo nos consome e nos faz achar que nós somos um Deus da nossa própria agenda, do nosso próprio dia, da nossa própria vida. E os nossos filhos vão passando. A esposa, com relação ao teu esposo. Então, os momentos que nós estamos vivendo hoje, os momentos que nós vivemos como seres humanos frágeis, onde somos afetados o tempo todo por enfermidade, por alguma situação da vida, são justamente para mostrar para mim e para você o quanto nós precisamos do Senhor e que não tem como viver a vida sem a intervenção dEle. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande, versículo 11, como o temor que te é devido.
Eu botei uma frase aqui sobre aquela música do Renato Russo: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E de fato, isso é uma verdade. E ela tem sido muito forte nos dias de hoje. Precisamos sim amar as pessoas, porque o amanhã da ausência das pessoas está muito próximo de nós. E amar as pessoas, cuidar das pessoas, valorizar as pessoas, é fazer como Cristo fez. Cristo, ele teve uma vida curta. Cristo teve uma vida muito curta. Ele valorizou tanto a vida dele, nos ensinando, nos amando para cumprir o teu propósito, que é dessa forma que eu e você precisamos valorizar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Valorizar a vida das pessoas falando do Evangelho, expressando Cristo, falando da justiça de Cristo. Isso é valorizar a vida das pessoas, isso é olhar para a nossa vida e ver de que maneira eu estou vivendo, de forma que eu consiga ser sábio diante das Escrituras, diante daquilo que Deus me chamou a viver. Você não foi chamado para ser sábio para ter benefícios nessa terra. Ter benefícios nessa terra, isso é algo de Deus sobre a tua vida. Mas o principal papel meu e seu é vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor, amando as pessoas, valorizando as pessoas, no sentido de levar para elas o pão da vida que é Cristo. E é muito importante aqui agora nesse versículo 11, a partir daqui para frente, que você perceba uma lógica comigo dentro desse salmo. No verso 7, o salmista, ele começa a falar da ira de Deus contra os nossos pecados. Ele vai mostrar Deus se revelando como alguém irado, no sentido de um coração pecador, no sentido de alguém que não quer expressar para Deus, não quer pedir perdão a Deus, não quer abrir mão da vida que vive de forma errada, diante daquilo que Deus aponta como pecado. E agora, aqui no verso 11, ele levanta uma pergunta dizendo assim: quem conhece o poder da sua ira? Ainda que eu e você sejamos pecadores, e que Deus se ira contra um pecador, ele chega ao ponto de virar o rosto. Ainda que eu e você sejamos essas pessoas, que Deus deveria estar de costas, a Bíblia diz, e o salmista vai mostrar para nós, que ele ainda assim, ele não faz isso comigo e com você. Porque um dia ele já fez isso. E a prova de que Deus, de fato, não tem prazer no pecado, não tem prazer na vida daquelas pessoas que viram as costas para Ele, que não atende, que não obedece o seu chamado, a sua palavra, foi o que Ele fez com Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz que lá na cruz Ele virou as costas para o teu filho, a ponto de Cristo clamar: por que você me abandonou? Por que você me deixou aqui sozinho? Por que você não está olhando para mim? Então, o salmista vai dizer: quem conhece o poder da tua ira? Ou seja, é algo tão forte, tão exterminador, que ele vai dizer: nós não temos condições de conhecer o poder da tua ira. Ele está dizendo: eu não posso, eu não aguento, eu não consigo. E quando você e eu olhamos para a nossa vida e percebemos que de fato nós somos tão pequenos, que o próprio Jesus já disse
já decretou, declarou que nós voltaríamos ao pó, Ele ainda assim decide amar a mim e a você. Ele ainda assim decide enviar o teu filho para morrer por nós, porque Ele sabia que nós não poderíamos suportar o poder da sua ira. E caminhando para o meu final, eu queria ir para uma segunda parte desse salmo, porque a primeira, ela fala muito do poder de Deus, da sua soberania, daquilo que Ele é capaz de fazer com um homem no seu estado de pecado, de rebeldia, e mostrar a nossa imperfeição, as nossas fragilidades, o quanto nós precisamos dEle. Ele conhece todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Agora, partindo para o verso 12, que é justamente, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, ele vai chamar nossa atenção justamente para algo que eu já falei para vocês: o tempo voa. O salmista está dizendo, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos reconhecer quem Deus é, quem nós somos, e nós não podemos perder tempo, porque nossa vida vai passar. E ele já disse que, em média, nós vamos viver de 70 a 80 anos. Agora, como é que eu vou viver esses dias de forma que eu seja sábio, que a vida não me consuma, que a vida não me atropele, que eu, como um cristão, possa refletir a justiça de Deus na vida das pessoas e mostrar para as pessoas de fato quem eu sou? Eu não posso mostrar para as pessoas que eu sou um Deus, ou sou poderoso, ou sou forte, eu venço todas as coisas, que todas as dificuldades dessa vida, elas nunca chegarão até a minha vida. Eu não tenho como mostrar isso para as pessoas, pelo contrário, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou um ser humano, que eu sou falho, que eu sou pecador, mas que tem alguém que me ama tanto, e por Ele ter derramado sobre Jesus Cristo toda a sua ira, Ele não pode fazer isso comigo. Logo, Ele me dá a oportunidade de olhar para a vida e alcançar um coração sábio. A oportunidade que é dada para mim e para você nessa noite é de perceber que nós temos um caminho onde nós podemos sim encontrar um coração sábio. Todos nós aqui vamos envelhecer. É uma pena. Eu não queria ficar feio. Eu estou falando isso porque eu sei que eu vou ficar feio. Vocês já usaram aquele aplicativozinho quando mostra você com mais idade? Gente, vocês não fazem ideia como eu vou ficar. Eu não sei como vocês vão ficar, mas eu vou ficar muito feio. Então assim não vai ter jeito. Por mais que você coloque lá uma maquiagem, mas você puxa aqui, puxa ali, tente fazer alguma coisa, não vai ter jeito. Todos nós vamos ficar velhos. Alguns vão ficar piores do que os outros, mas vai dar ruim. Então nós vamos ficar feios. Vamos ficar velhinho. Brincadeira, mas olha só o que eu e você temos de oportunidade nisso tudo. A beleza não está nessa questão externa da minha vida e da sua vida. Não é isso. A beleza está dentro de nós. A beleza está aqui no nosso coração. Não é nisso aí que você tanto preserva, tanto cuida, que você luta para não aparecer algumas manchinhas. Isso aí, irmãos, já é decretado que vai ficar feio, vai ficar velho. E agradece a Deus que Ele te deu a oportunidade de ser bonitinho um dia. Que você foi novinho e tal, né? Conseguiu a namoradinha. Você imagina se eu ficasse velho para conseguir alguém, ia dar certo. Então Deus me ajudou lá, quando eu era novinho, né? Consegui uma namoradinha. Assim como muitos de vocês. Então não vai adiantar você lutar contra isso, porque isso é uma realidade. Todos vocês concordam com isso. Nós vamos ficar velhos, não vai ter jeito. Só que existe algo que eu e você, assim como a velhice não é algo opcional, vai acontecer, existe algo que é opcional. E quando eu digo que é opcional, porque hoje, na maioria das pessoas, a gente vê que não tem buscado isso, que é a questão do amadurecimento.
Nós temos hoje muitas pessoas de idade que não amadureceram. Tentaram o tempo todo, lutaram o tempo todo para não ficarem velhos e viram que a idade chegou, a sua aparência mudou, porém esqueceram de contar os seus dias para encontrar sabedoria em Deus, para quando chegar esse momento da velhice, dos anos, das fadigas, serem pessoas admiráveis, serem pessoas que acrescentam na vida do outro, serem pessoas de bons conselhos, serem pessoas de boas atitudes para mostrar para os mais novos que vale a pena pensar na vida, para que quando você estiver lá na frente, você sim expressar para as pessoas essa beleza, essa sabedoria interna que você adquiriu nos anos de vida. Agora, sabe por que isso não acontece, irmãos, na maioria das vezes? Primeiro porque as pessoas acham que elas nunca vão ficar velhas, ou elas colocam isso na sua cabeça. E aí quando eu falo para vocês que em alguns momentos nós queremos ser Deus na nossa vida, é justamente para isso. Existem pessoas que querem ser o Deus da tua própria vida para ter o poder de não deixar o teu corpo envelhecer. Ele quer ser Deus para manter bonito, bonitona, firme, forte. E aqui eu não estou dizendo que é errado você cuidar do seu corpo, você frequentar uma academia, não estou falando nada disso, isso é saudável, você tem que fazer, você tem que cuidar do teu corpo. Porém, hoje nós vivemos numa cultura que, infelizmente, as pessoas estão idolatrando muito o seu próprio corpo. Estão achando que elas são donas e podem resolver as suas questões de vida. O que eu e você precisamos fazer é examinar o nosso próprio coração para saber aonde que ele está, qual é a motivação dele, com essa idolatria toda que nós estamos com relação à nossa vida. Às vezes com o nosso trabalho, às vezes com os nossos estudos, às vezes com uma amizade. E o salmista diz que o tempo está voando, o tempo está passando, e você está sendo engolido por ele, porque você não está se atentando para essas coisas, você está lutando para coisas não acontecerem, quando na verdade elas vão acontecer, e aí vai te pegar em um momento da sua vida em que você vai falar, me falta sabedoria. Não cresceu, não desenvolveu. E aí o que eu queria falar é que a gente precisa, principalmente jovens que acham que estão aí no auge, né? Vai chegar. Chegou para mim? Vai chegar, irmãos, não demora. Não pense que a vida que vocês estão vivendo hoje, ela vai demorar. Sabe quando você chega assim com seus 20 anos e fala assim, 40 ainda falta muito. Diante do que você viveu ou viverá, esses 20 anos para completar os 40, ele vai passar muito rápido. E você vai ver que você foi engolido pela vida, você foi engolido pelo tempo. Hoje, infelizmente, no geral, nós temos poucas mulheres com os seus 50, 40, 50 anos, até 60, sem maturidade. Sem maturidade. A coisa bela de uma mulher dos seus 40, 50, 60 anos é a maturidade, assim como a do homem. Agora você imagina um homem de 40, 50, 60 anos em que não acrescenta nada, nem para as pessoas, nem para a sua própria família. Parou no tempo. Então, meus irmãos jovens que estão aqui, vocês de pouca idade, se atentem para isso. Para quando vocês chegarem aos 40, 50 anos, as pessoas olharem para vocês, ainda que vocês estejam lá com uma aparênciazinha já de acabado, né, por causa da vida, que isso faz parte, mas as pessoas vão ver o quanto vocês são pessoas boas de estarem juntos, de conversar, de estar próximo. Hoje pela manhã, a irmã Odete, eu não sei qual é a idade da irmã Odete, não sei mesmo. Oi? Mas acredito. Oi? 84.
84 anos essa irmã tem. Olha, a irmã Odete. A irmã Odete, nos 2 últimos CTMs aqui, ela abriu a boca e parecia uma profeta. Falando da beleza de Cristo, com um raciocínio lógico. Não foi isso, Douglas? Gente, que coisa maravilhosa você ter essa... O irmão Marcelo pegou ela, deu um abraço, falou, irmão, não tem como não te dar um abraço. A irmã abre a boca e é um rio que jorra. Tem beleza ou não tem, irmãos? Tem sabedoria ou não tem? Essa mulher sobre contar os seus dias, sobre colocá-los diante do Senhor todo o tempo. Isso é saber contar os dias, é botar os dias diante do Senhor, botar a sua vida diante de Deus. Porém, a vida não é feita só de alegrias, tem seus momentos difíceis, e aí, para que você aprenda a contar os seus dias, para que você se torne sábio, você precisa incluir nessa contagem os dias maus, porque eles fazem parte da sua vida. Porque se você não incluí-los, você não será um homem ou uma mulher sábia. Porque quando você ficar velhinho, volta a dizer feio, né, tal, você vai precisar contar para as pessoas que você teve momentos de dificuldade na vida, mas que Deus agiu poderosamente. Aí você vai poder então passar para as pessoas algo bom. As pessoas vão perceber em você que você é uma pessoa madura e que de fato existe sabedoria no seu coração, porque você analisa a vida de forma melhor. Volta-te, Senhor, é o versículo 13. Até quando será assim? Tem compaixão do teu servo. Aqui ele dá uma dica para a gente de como nós nos tornarmos sábios. Se você hoje está aqui e você percebe que você precisa adquirir um coração sábio, que algumas coisas na sua vida precisam acontecer, que você sente que você está um pouquinho distante dessa caminhada, olha o que o salmista diz: Senhor, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Esse verso 13, ele dá uma dica para a gente. O salmista escreve essa poesia, como eu já falei para vocês, esse salmo num momento de muita dificuldade, num momento de crise, num momento de dor, num momento onde ele estava se sentindo muito frágil, né? E aí ele grita por socorro. Tudo na vida do cristão, tudo na vida daquela pessoa que tem Deus, que acredita em Deus, irmãos, não tem como eu e você vivemos uma vida sem clamar ao Senhor. Não tem como. Se você está aqui hoje e as suas orações não têm sido orações de clamor, de revelar a Deus o seu pecado, o seu coração, desculpa, volto a dizer, você está se tornando um Deus para a sua própria vida. Você está se igualando a Ele. Olha, Deus, sabe o que está acontecendo? Eu estou agindo assim com a minha vida, mas fica tranquilo que daqui a pouco vai dar um jeito. Não, pecado não existe. Hoje eu desviarei, mas fica tranquilo que a mão dá um jeito. Isso não vai acontecer. Não tem como. Você tem que chegar diante de Deus e clamar a Ele, pedir por socorro. Por que ele fala, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão do teu servo. Esse até quando, irmãos, está dando a ideia que o salmista, ele está passando por um momento, e que é um momento prolongado. Ele não está vivendo um momento ali que ele está falando, olha, eu caí nessa situação agora me ajuda. Ele fala, até quando? Ou seja, eu estou vivendo nisso há muito tempo. Talvez hoje eu e você precisamos chegar para o Senhor e falar, até quando eu vou continuar desse jeito? Tem misericórdia de mim, até quando eu vou continuar assim? Tem compaixão de mim. Venha ao meu encontro. No versículo 14 ele diz, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos aflige, pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos teus filhos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida para nós a obra das nossas mãos. Deixa eu correr, porque eu queria falar duas coisas para vocês.
O versículo B, o versículo 10, a parte B dele diz o seguinte: pois a vida passa depressa e nós voamos. São duas coisas que eu queria pontuar para vocês, eu já falei, mas eu queria pontuar. E a outra parte, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações, para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem um texto, eu acho que eu coloquei aí, eu não lembro, aqui. Olha que texto interessante. Quando a gente começa a pensar na brevidade da vida, pensar que as coisas passam muito rápido. Olha que texto interessante. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que eu já vivi até agora. No caso eu, né? E muitos de vocês. Que eu vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, ele rói até o caroço. Não sei se vocês já viram esse texto. Ele é acompanhado de uma imagem de um garoto debaixo de um pé de cereja, não sei o que é aquilo, jabuticaba, cereja, não sei. E ele passa ali a vida dele toda comendo aquele negócio, devagarzinho na dele e tal, bacana. Quando ele percebe que está acabando, ele começa a chupar aquela fruta até o finalzinho dela. Ele quer aproveitar todo o momento. E aí, quando eu estava comentando aqui a respeito de vocês jovens, é dessa forma que a gente vive quando a gente é jovem. Então, contar os dias para alcançar um coração sábio, isso é desde o momento em que Cristo se revelou a você. É logo naquele início. Você não pode pensar nisso lá na frente, quando você estiver já, quando eu atingir a idade da maturidade, eu vou começar. Não, é agora, porque quando chegar lá no final, vai ser pouquinho. E aí você vai se desgastar mais ainda, porque você vai estar cansado, vai vir a fadiga, e você vai perceber que os anos passaram, e que agora são poucos os momentos que você tem para viver a vida. O versículo 13, que eu falei para vocês, volta-te, Senhor, é uma outra maneira de você pensar em como encontrar sabedoria. Quando o salmista fala, volta-te, Senhor, ele está mostrando, primeiro ele está sinalizando que Deus está se distanciando dele, Deus está deixando ele. Eu não sei se você viveu algum momento na sua vida, ou vive, em que você sente, de fato, como se Deus estivesse um pouquinho distante de você, ou deixando você viver o teu momento. Quando ele, então, clama, pedindo para que Deus volte para ele, lembra da bênção sacerdotal que tem lá em Números? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Só existe uma maneira, irmãos, de eu e você, nós cristãos, vivermos a vida, passando por essa vida, encontrando sabedoria em Deus, é quando Deus está com o rosto dele voltado para mim e para você. E se tem uma maneira de Deus virar o rosto dele para mim e para você, é quando eu e você vivemos na prática do pecado. Vivemos, vou voltar a insistir nessa frase, vivemos achando que nós somos Deus da nossa própria vida. Se você julga conduzir a tua vida, fazer da tua vida aquilo que você quer, você pode ter certeza que você não vai ter a bênção de Deus sobre a tua vida. E aí, se hoje os seus olhos foram abertos para você entender isso, você tem que fazer como um salmista, volta-te, Senhor. Volta-te, porque ele sabia que quando Deus volta o rosto para alguém, significa que ele está derramando a sua bênção. Ele está dando respaldo para você viver. Ele está dizendo, olha,
Viva porque eu estou te vendo, eu estou te olhando, eu estou te conduzindo. Viva porque eu estou iluminando a sua vida, eu estou derramando graça sobre ela e paz. Agora o pecado, ele tira isso da gente. E se você entende que a sua vida hoje precisa, de fato, clamar a Deus para que Ele volte, faça isso. Satisfaz-nos pela manhã o teu amor leal e todos os dias cantaremos felizes. Esse é um outro versículo interessante para mim e para você dentro desse salmo. Porque o verbo aqui satisfazer, ele tem uma ideia de alimentar. E o alimentar aqui é fazer com que alguém se torne satisfeito para o resto da vida. Para o resto da vida. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Se você entende que para você ter um coração sábio, encontrar sabedoria em Deus, você precisa ser alimentado pelo Senhor, busque-o, clame a Ele, porque Ele vai virar o rosto para você, Ele vai derramar a bênção dele sobre a tua vida e vai satisfazer o teu coração de uma forma que você vai viver todos os dias cantando. Agora, o interessante aqui é que ele fala de satisfação com um amor leal. Com amor leal. A nossa vida ela é assim, né, de altos e baixos. Nós precisamos encontrar em Deus essa linha para caminhar nele. Não que os problemas não vão existir, mas quando você descer, encarar uma dificuldade, você vai estar ali diante de Deus, com o coração sábio, agindo naquele momento, sabendo viver. Quando ele fala aqui de amor leal, eu queria abrir um parênteses aqui para vocês. Amor leal e satisfazer. Hoje nós vivemos uma crise. Nós não conseguimos amar as pessoas e nem conseguimos sentirmos o amor das pessoas por nós. Nós somos, de fato, pessoas carentes. A maioria de nós vivemos numa carência enorme. Só que isso precisa ser resolvido. E isso é resolvido diante de Deus. Porque se isso não for resolvido, irmãos, vai ser muito difícil você encontrar, você, na sua vida, conseguir um equilíbrio para viver de forma sábia. De que forma você precisa ser preenchido por isso aqui, por esse amor leal de Deus? Primeiro, reconhecer que você vai se sentir sempre uma pessoa não amada. Esse é um ponto. E que você também não vai conseguir amar a outra pessoa da forma como ela precisa ser amada. Isso por causa do que aconteceu lá no Jardim do Éden, da ruptura que houve ali. O que isso aponta para mim e para você? Que muitas vezes, e eu quero falar isso aqui com muito cuidado, com muito carinho para vocês, para que vocês entendam. E aqui eu não estou querendo dizer que vocês não devam procurar ninguém para um conselho, ninguém para uma ajuda, não é isso. Mas muitas das nossas demandas, muitas das coisas que nós colocamos sobre as costas dos outros, é falta de um relacionamento com Deus. É falta de ser saciado por Ele todas as manhãs com esse amor que supre todas as nossas necessidades. E por conta disso, esposas estão demandando demais dos seus esposos. Pais demandam os seus filhos. Amigos demandando, trazendo peso para uma outra pessoa. Vocês vão ficar, eu estou vendo que vocês estão meio assustados. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu não posso exigir da minha esposa um amor que ela não possa me dar. Primeiro que isso está demonstrando uma carência dentro de mim. Eu preciso colocar essa carência diante de Deus. Logo, se essa carência for suprida pela minha vida de relacionamento com o Senhor, eu tiro esse peso das costas dela. Porque isso é justo. Sabe por que é justo? Porque só existe um que pode me dar um amor leal. Só existe um que pode me dar
a atenção que eu preciso. Quando na verdade eu estou demandando a alguém algo que eu não estou conseguindo encontrar em Jesus, porque eu não estou me relacionando com Ele. E eu preciso ser sincero para mim, você precisa ser sincero para você. Por que eu vivo batendo tanto nessa tecla, buscando ajuda, buscando ajuda, buscando ajuda? Será que eu não vou parar um momento e expressar um momento de lucidez, de sabedoria, de alguém maduro para dizer, olha, o problema sou eu, e eu preciso encarar isso diante da Bíblia, ao invés de ficar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso é um perigo no nosso meio. Isso demonstra uma falta de sabedoria enorme, uma falta de maturidade e uma falta, irmãos, de conexão, de contato com o Senhor. Isso precisa ser resolvido. Isso sinaliza para mim e para você alguém maduro, alguém que cresceu, que desenvolveu. Porque senão eu vou ficar exigindo da minha filha que ela me ame de uma forma que ela não vai me amar. Sabe aquela coisa de um jovem falar assim, o dia que eu encontrar a namorada, caramba, aí encontra a namorada. E ela não vai suprir na vida dele aquilo que de fato só Deus pode suprir. Por isso que o salmista declara, faze-nos pela manhã, satisfaze-nos com teu amor. É um amor leal, ele não tem variação. É algo que sustenta para o resto da vida. Sabe aquele casal que diz assim, quando eu me casar, os casados aqui, aqueles que já casaram, sabem que ele funciona assim, né? Ou a sua esposa te preencheu em todas as áreas da tua vida. Não existe. Sabe aquele casal que ainda não tem filho, fala assim, o dia que eu tiver os meus filhos, e acha que vai ser suprido em toda a essência, em todo o amor, não vai. Porque esse filho que a gente cuida, que a gente dá carinho, que a gente faz, um dia vai crescer e vai meter o pé. Eu vou culpá-lo. Eu vou ligar para ele, olha, você me abandonou, você não faz mais isso. Isso é carência de um amor que só Deus pode preencher. Você tem que ser sábio e maduro de entender que isso faz parte da vida. Porque se você ficar nessa, você vai ficar preso. A vida vai te engolir. Um tempo atrás, eu aconselhei um casal que me passaram uma mensagem essa semana muito legal. Falando das coisas boas que eles estão vivendo e da superação dentro de alguns problemas que eles estavam enfrentando. Porque, na verdade, eles mandaram uma mensagem perguntando se a gente podia sentar para conversar de novo. Eu perguntei, está tudo bem? Ele falou, conta aquelas coisas que a gente conversou já. Agora tem outras. Mas eu fiquei feliz porque aquelas coisas elas perceberam que eles passaram. Então, irmãos, quando você percebe que você está muito preso a uma situação, se lança para o Senhor para que Ele coloque isso para frente. Para que você ande. E isso Ele faz, Ele diz que é toda manhã Ele vai nos preencher com esse amor leal. Eu queria caminhar por causa do tempo. O Salmo ele acaba nos dando assim, vou falando texto a texto, verso a verso, a gente acaba vendo muitas coisas. Mas eu queria caminhar, eu queria que vocês ouvissem uma canção para que vocês entendessem um pouco daquilo que Deus faz na sua vida e na minha vida. E aí, meu desejo é que nós possamos, de fato, aprender a olhar para a vida de uma forma diferente. Olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa esposa, olhar para os nossos amigos. Nós não podemos olhar para as pessoas da forma como nós olhamos hoje. Isso não expressa um coração maduro, sábio, de alguém que ama o Senhor. Não podemos. Precisamos olhar a vida de maneira diferente. Olhar a vida com os olhos do Senhor. E quando eu e você, e quando nós olhamos a vida num todo, aí nós conseguimos ter um coração sábio. Porque se você analisa a sua vida só pelos momentos bons, você pode ter certeza
que você não vai ser ensinado pelo Senhor. Porque na maioria das vezes, Deus ensina a mim e a você nos momentos difíceis. Por isso que eles fazem parte da nossa vida. Se não fosse para Deus nos ensinar no tempo de vida que nós estamos aqui, meus irmãos, Ele não tinha deixado, Ele não deixaria os momentos de aflição vir sobre mim e sobre você. Ele tiraria isso da nossa vida. Mas Ele deixa. Ele deixa para que você aprenda a valorizar. Para que você aprenda a valorizar o pão de cada dia. Está difícil? Está bravo, né? Estamos vivendo momentos difíceis. Agradecer a Deus pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelas pessoas, pelos nossos amigos. E quando você agradecer pelo seu amigo, lembre-se, não só agradeça por ele, mas pense em alguma coisa que você, como cristão, como filho de Deus, possa fazer para abençoar. Eu queria ouvir essa música com vocês e logo eu vou retornar para encerrar com o verso 17. E aí eu vou fazer uma aplicação rápida e a gente encerra, tá bom? Mas vamos ouvir a música do Estênio, alguns de vocês conhecem, a música tem como título Tapeceiro. Nossa vida é tecida com linhas claras, mas também com linhas escuras. E aí quando Deus põe uma cor escura, densa lá para tecer o tapete da nossa vida, dói, é ruim, sem dúvida. O fato é que a gente tem que acreditar que o tapeceiro sabe o que está fazendo, sabe o fim desde o começo. E ele nos ama. Então essa tapeçaria é necessária. Mas no final, quando a gente estiver prontos na sua presença, belas obras de arte e tapetes, Ele vai dizer, muito bem, você se tornou exatamente aquilo que eu sonhei para você. A única coisa que eu teria a dizer sobre mim é isso. Eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. É só isso e é suficiente.
encontraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Chamar os músicos, o pessoal que vai servir a ceia também. Eu queria encerrar com vocês falando sobre o verso 17, bem rapidinho. Ele diz o seguinte, o 16 também deve estar aí, mas eu vou falar só sobre o 17. Estejam sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Quando nós encontramos sabedoria, diferente do que as pessoas pensam, que quando você se torna sábio, você, daí para frente, você conduz a tua vida, você faz as coisas que você acha que deve ser feita. Na vida do cristão, não. Ele entende que ele foi chamado para fazer uma obra, mas quem consolida é Deus. Isso para mim e para você é algo que conforta o nosso coração, traz alegria. Mas ele chama a nossa atenção que existe uma obra a ser feita que Deus não vai fazer no meu lugar nem no seu lugar. Ele simplesmente vai consolidar essa obra. Ele vai consolidar porque essa obra vai ter conexão com aquilo que Ele quer que seja feito, com aquilo que Ele te chamou a viver e a mim a viver. Isso significa, então, que cuidar da nossa família é um papel nosso. Cuidar dos meus filhos é um papel meu e da minha esposa. Buscar recursos para minha casa é um papel meu e da minha esposa. Acordar cedo, tiver que enfrentar as dificuldades da vida, é um papel nosso. Pagar preço alto para desenvolver algo que vai se tornar no futuro benefício para as pessoas, é um papel nosso. Estar na igreja, em comunhão com os irmãos, cuidando uns dos outros, é papel nosso. Ler as Escrituras, fazer a sua vida em casa, o seu devocional, chamar a tua família, fazer com que a sua casa respire a presença de Deus, papel nosso, meu e seu. Não é papel das redes sociais cuidarem dos nossos filhos. Não é papel da internet cuidar da vida espiritual da minha filha nem do meu filho. Não é o meu papel vir aqui consumir sem que eu esteja com um coração de servo,
é papel nosso fazer a obra que Ele colocou na nossa mão. Lembrando, quem consolida é Ele. Não você, não é você e nem eu. É o Senhor quem consolida a obra que Ele nos chamou a fazer. Nós vamos cear. Nós vamos cear. Lembra do momento da ceia? Lembra Jesus Cristo sentado com aqueles homens, fazendo uma reflexão sobre a tua vida, contando os dias da tua vida. Olha, eu já vivi muito. 33 anos. Foi muito bom o tempo que eu estive com vocês. Mas eu quero falar uma coisa para vocês durante todo esse tempo. Eu preguei o Evangelho para vocês. Eu curei muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de estar com pessoas em que a sociedade rejeitava, mas eu estive com eles. Eu me aproximei deles. Eu encontrei também com algumas pessoas que tentaram me calar, dizendo ser sábios. Mas quando eu lembrava do Antigo Testamento, quando eu lembrava dos profetas, quando eu lembrava dos sacerdotes, a postura daqueles caras, tudo caiu por terra. Eu contei a minha vida. A vida não me consumiu. Eu vivi a vida que Deus, o meu Pai, desejou que eu vivesse. E a morte na cruz faz parte disso. Então, quando vocês comerem o pão e beberem do cálice, isso também é minha vida. Momento de dor, onde vai ser derramado sobre a minha vida toda a ira do Pai, para que vocês, vivendo em obediência a Ele, tenham a obra das tuas mãos consolidada por Ele. Se esmerem em educar o seu filho, se esmerem em cuidar da sua esposa, do seu esposo, porque Deus vai consolidar essa obra que Ele colocou na sua vida e na minha vida a fazer. Ore para que Deus dê sabedoria à sua esposa, para que Deus dê sabedoria ao teu esposo, para que Deus dê sabedoria ao teu filho, à sua filha. Ore para que Deus dê sabedoria aos seus pais, aos seus amigos. E se envolva para que eles de fato alcancem esse coração. Essa obra Deus consolida. Agora, não viva de qualquer maneira. Não saia como um louco tentando ser sábio, ou tentando ser maduro, ou tentando dar as melhores respostas para a vida. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas se você clamar por Deus, volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. Pode ter certeza que diferente de Jesus Cristo, diferente do que Ele fez com Jesus Cristo, Ele vai voltar para você. Com Jesus Cristo Ele não podia. Deveria ser consumado. Porque Ele sim foi chamado a viver a minha vida e a sua vida. Para que hoje, aquilo que nos cabe fazer, nós façamos, sabendo que Ele nos ajuda. Que quando você pegar os elementos da ceia, você possa refletir naquilo que Deus te chamou para viver. Todos nós aqui fomos chamados por Deus para viver. Um dia Deus te deu um filho. E de alguma maneira Ele te chamou para ser pai. Como você está lidando com isso? Um dia você orou tanto, Deus te deu uma namorada. Como que você está olhando para a tua namorada? Um dia você lutou tanto para ser amigo de alguém. E como é que você tem lidado com essa amizade? Um dia você orou tanto para que você se casasse, que seu casamento fosse uma bênção. Como que você está lidando com ele agora? Um dia
Você clamou ao Senhor para Ele vir ao teu encontro e perdoar os teus pecados. Como você está lidando com isso agora? Um dia, você pediu para que Ele te amasse. Como você está lidando com esse amor agora? Pense nisso. Um dia, nós precisávamos de alguém que morresse em nosso lugar. E Deus mandou e Ele morreu. Como você está lidando com isso agora? Peça a Deus para que o teu coração encontre nele sabedoria, para que tudo isso você encontre respostas na Bíblia. Na Bíblia. Em nome de Jesus Cristo. Vocês podem servir a ceia, nós vamos cantar uma canção. Logo depois eu volto para a gente encerrar esse culto. Aqui é onde